Como eu saí do absoluto zero e construí um negócio milionário? E diga-se de passagem, quando eu falo negócio milionário, não significa que eu tenha milhões e milhões de reais necessariamente na minha conta pessoal, não. Significa que minha empresa faturou milhões e fatura milhões anualmente, né? Vai faturar também, vai bater provavelmente recorde de faturamento este ano. Estamos trabalhando para isso, por mais que esse ano tenha sido um ano desafiador para a gente. Por quê? Eu acredito na seguinte linha de crescimento. Primeiro, a empresa fica rica, depois o dono fica rico. Eu não inverto essa ordem. Então eu ainda estou no processo de deixar minha empresa rica. Ué, Daniel, mas já faturou milhões, ela não é rica ainda? Não, porque faturamento não é lucro. E outra coisa, além de faturamento não ser lucro, eu tenho pouco tempo empreendendo. Eu tenho 5 anos, assim, como empresa mesmo, tem 5 anos. E eu já cometi vários erros que me custaram prejuízos enormes. Então acaba que eu vou aprendendo também nessa jornada. O último erro que eu cometi, inclusive, me drenou 50 mil reais da minha empresa. Sugou 50 mil reais do caixa da minha empresa. Eu tô tendo consequências ainda deste erro até hoje. Então, acontecem esses erros. E eu não quebrei neste erro justamente porque eu sempre acreditei nesta linha de crescimento. Primeiro, a minha empresa tem que ter dinheiro. Depois, eu vou ter dinheiro. E eu não tô com pressa para ter dinheiro porque eu faço o que eu amo, sabe? Para ter muito dinheiro porque eu faço o que eu amo. Mas eu terei muito dinheiro. E nada contra quem inverte a ordem, né? Começa a ganhar um dinheirinho, colocar uns 10 mil reais no bolso, uns 20 mil, lança um carrão, né, paga as parcelas, tudo, pá. Eu só não, cara, eu não oriento isso, na verdade, para os meus mentorados, para os meus clientes, eu direciono fazer totalmente diferente, caixa forte, justamente porque eu já vivi na pele alguns momentos que eu não tive um caixa forte e que eu quase fui pro saco, sacou? Então, justamente por isso que um dos pilares do acompanhamento é ter um caixa forte. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Daniel Anjo, se você não me conhece, sou empresário, sou especialista em sistema de vendas, em marketing, vendas, processos comerciais, ajudei já mais de 400 empresas nesses últimos 5 anos. Com a minha ajuda, essas empresas já faturaram juntas já mais de 233 milhões de reais, foi no último levantamento. E eu sou muito feliz por esses resultados e eu vou te contar um pouquinho como que eu saí de onde eu estava, sem ninguém na família com empresas, sem investidor, do zero mesmo, sem R$1 no bolso, para ter esses resultados que eu me orgulho muito desses resultados, não só pelos resultados de dinheiro, de faturamento da minha empresa, mas também com as vidas e as empresas que eu e que nós, enquanto equipe, ajudamos a transformar por meio da minha empresa. Então vamos lá, cara. Tudo começou justamente na pandemia. Eu vendia bombom, né? Meu primeiro contato com o empreendedorismo foi vendendo bombom antes da pandemia. Eu fazia faculdade de Direito e eu vendia bombom na rua, de porta em porta, na faculdade também, para ajudar a pagar a mensalidade da faculdade de Direito. Pô, e diga-se de passagem, o bombom da minha mãe, que é ela que faz, né? É muito bom. Eu parei de comer açúcar, eu não como mais açúcar. E eu, infelizmente, ou felizmente também, né? Uma escolha feliz minha, eu não experimento mais, não como mais os bombons da minha mãe, mas estão na memória. São maravilhosos, maravilhosos. Tanto que quem comprava sempre voltava, pedia mais. E nesta época, eu estagiava, né? Era um estágio que eu ganhava na época, era 400, 500 reais, alguma coisa assim. Que era só isso, não dava nem a parcela da faculdade. Então, eu tinha que vender bombom, não só para ajudar também a pagar a faculdade, mas também para dar uma aliviada em casa, porque só minha mãe trabalhava, 2 filhos e tal, neto em casa também. Então, essa era a minha vida. Até que eu estudando bastante, eu era muito bom no que eu fazia, era muito bom em direito, mas muito bom mesmo, e eu não tenho nenhum receio, nem reservas em falar isso, porque essa qualidade não caiu do céu. Eu era bom porque eu estudava para um caralho, estudava muito, muito, muito mesmo. Então, eu falo com maior tranquilidade, eu era muito bom, porque não vinha de graça isso, não vinha de graça, não era dom, eu ralava. Então, sim. E por conta disso também, eu consegui passar no estágio de direito à época, e me pagava um salário mínimo quase, eu acho que era um salário mínimo para trabalhar, estagiar 4 horas por dia, e dia de prova era metade disso, era 2 horas. Eu tava no céu, pensa, passei no concurso, no processo seletivo, eu consegui passar, eu ganhava um salário mínimo, trabalhando metade do tempo da maioria dos CLTs, cara, era incrível isso pra mim. Um salário mínimo era muito dinheiro principalmente pelo esforço que eu tava empregando para aquilo, sabe? E aí fui pro céu, fiquei no céu um bom tempo, cara, eu tava no céu demais, até que poucos meses depois veio a pandemia. E aí tinha 2 tipos de pessoas na pandemia. Tinha aquelas pessoas que acreditavam que era nada, que é só um vírusinho, muito escândalo, não é nada. E tinha as pessoas que pensavam que o mundo ia acabar. As pessoas que pensavam que todo mundo ia... O mundo acabar é exagero, mas, pô, ia ser uma catástrofe
catástrofe, porque ia um monte de gente morrer, como infelizmente muitas pessoas vieram a falecer, mas a gente estava vislumbrando um apocalipse. Este grupo de pessoas, minha família estava inserida. Eu também, logo. Por isso nós paramos tudo. Peraí, faculdade suspendeu, estágio suspendeu, vamos pegar nossas reservas, tudo que a gente tem, se juntar aqui e vamos pro interior do Rio de Janeiro. Sumir, desaparecer. Por que no interior do Rio de Janeiro? Por que não em outro lugar? Porque a gente tem conhecidos lá. E dos lugares onde a gente tem conhecidos, era distante da população, da civilização, podemos dizer assim, né? Da cidade. Então não tinha translado, né, de pessoas, né, troca de, enfim, contato. Então a gente foi para lá. Isso foi no início de 2020. Um tempo depois a faculdade foi para o online e o estágio resolveu intercalar, né? Uma semana um grupo, outra semana outro grupo. Eu já não estava lá para voltar para o estágio. E eu cheguei a arrumar minhas malas para voltar para o estágio. Eu falei, pessoal, pessoal, vou voltar, vocês ficam aqui, vou ficar lá sozinho, vou dar meu jeito, estudar, trabalhar, enfim, que eu preciso desse dinheiro, pô. Assim que é isso. A pandemia chegou, tudo parou, mas as dívidas, a gente precisa comer, a gente precisa viver, enfim, eu vou lá para trabalhar pra gente conseguir fazer isso aí, pagar as contas, pagar as dívidas certinho. Eu montei as malas e na hora de sair, de voltar, eu fui dissuadido. Conversamos lá, assim, então, cara, vamos nos ajudar, não precisa voltar, fica aí. Vamos ver um recurso, dar um jeito de fazer alguma coisa pra gente se unir, né? Pra gente fazer dinheiro pra conseguir passar por essa situação. E aí foi quando, beleza, desisti já com as malas, já partindo. Eu já ia pegar as coisas, já ia comprar passagem e foi quando eu falei, beleza, ok, vou ficar então, mas o que é que eu faço agora? Aí comecei a pesquisar na internet soluções. Cara, como posso fazer dinheiro? O que eu tenho para continuar ganhando dinheiro? E afins. Nessa pesquisa veio um anúncio forte, com uma copy forte para mim, falando bem assim, cara, fique rico trabalhando 1 hora por dia, basicamente. E nesse fique rico trabalhando 1 hora por dia, eu fiquei deslumbrado, porque a copy era muito forte, as provas sociais, sabe, os resultados. Eu fui assistir um vídeo lá, pô, e é mesmo, como é que funciona. E aquilo também, né, meus vieses de confirmação, eu queria tanto, mas tanto que aquilo fosse verdade, que se tivesse alguma evidência que aquilo não fosse verdade de fato, eu ignorei. Porque quando o viés de confirmação, quando a gente quer muito que alguma coisa seja verdade, quando a gente acredita muito numa coisa, a gente acaba ignorando aspectos que estão lá, ó, gritando pra você, falando que aquilo não é verdade, sabe? E eu queria muito que aquilo fosse verdade. Então, fui assistir um vídeo, quando eu fui pra ver como que era pra ficar rico trabalhando 1 hora por dia, era um curso que eu tinha que comprar de R$300. Com que dinheiro? Peguei dinheiro emprestado. Na época eu, meu irmão, e pegamos dinheiro também emprestado com meu pai pra gente entrar nisso. E acreditaram nisso, porque eu convenci-los, eles sempre me apoiaram muito no que eu queria fazer. Minha família sempre me apoiou. Minha família sempre, por mais que achava loucura, doideira, uns devaneios, muitas coisas que eu pensava e queria fazer, queria me tornar, sempre me apoiou. Olha, tipo assim, cara, assim, eu não acredito nisso não, mas, cara, se você acredita, eu tô contigo. Tom. E aí, conseguimos dinheiro emprestado e compramos esse curso. Foda. E aí, curso não era porra nenhuma, né? Tipo assim, era um curso que ensinava a mexer, fazer anúncio, falava que tinha que fazer anúncio para vender o curso dele mesmo, do próprio cara, e fazer um chatbot lá, no ManyChat, para receber essa demanda. E aí, eu tinha que ter mais dinheiro para investir em anúncio. Pô, não dava, mas eu fui enganado. R$300 era muito dinheiro, pô. Para quem não tinha mais fonte, pô, era muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. E era o dinheiro que a gente pegou emprestado, se juntou lá pra fazer essa parada. E não era. Eu falei, pô, agora não é isso, né? Eu fiquei muito puto, fiz algumas promessas pra mim em relação a isso. Uma das promessas é que eu nunca ia utilizar das necessidades, dos sonhos, das fraquezas, das fragilidades de ninguém para vender algo que eu não tivesse certeza que pudesse mudar, ajudar a pessoa. E aquilo me pegou demais, estava numa situação vulnerável financeiramente, né, mano? E tá, ok, mas aí eu continuei na jornada, cara. Eu vou alguma coisa para ganhar dinheiro. Acaba que quando você entra nesse mundo, compra um curso, compra alguma coisa, por mais que aquilo não tenha sido o que eu esperava, o que eu precisava, o que estava sendo vendido, inevitavelmente eu dei um passo a mais para entrar no universo, que é o universo digital das vendas online. E foi quando eu conheci algumas coisas, conheci copywriting, conheci tráfego pago, conheci vendas no Instagram, redes sociais, assim, uma ótica diferente para as redes sociais. E, pô,
eu comecei a dar uma pesquisada, uma estudada. E eu tinha decidido a ser copywriter, porque como eu já fiz rap, né, eu já fui escritor, na verdade, eu acho que eu sou escritor ainda, eu só não pratico. Eu sempre gostei de usar palavras, de escrever, de, enfim, estruturar textos. E eu falei, pô, o que tem a ver comigo é copywriting. Copywriting, se você não sabe, é um profissional que utiliza textos para vender, para persuadir outras pessoas. E aí eu já estava decidido a me aprofundar nessa área, ou seja, criar um Instagram para isso, até que eu vi um outro anúncio. Esse anúncio dessa vez do Pedro Sobral, não sei se você conhece, falando que a profissão do momento. Qual que é a profissão do momento? Gestor de tráfego. Vou te dar um lançamento gratuito, 3 aulas gratuitas, nem falou lançamento não, 3 aulas gratuitas para você dominar a profissão, vai dominar os próximos anos. Eu falei, é isso, eu acho que agora é isso. Fui assistir esse lançamento e ele falava, cara, é o seguinte, explicava o que era tráfego pago, enfim, e deu algumas ideias de como levantar o dinheiro para entrar na comunidade dele. A comunidade dele na época era R$1.000 e eu não tinha esse dinheiro, naturalmente. E aí foi quando eu queria muito entrar nessa comunidade. E aí vai eu com minha cara de novo pedir dinheiro emprestado, mas dessa vez ninguém. Liguei para pessoas próximas, pessoas que eu sabia, né, que tinha essas condições, esse dinheiro, e no cartão pelo menos, não quiseram ajudar e tá tudo bem, tá? Não guardo mágoa, porque talvez nem eu ajudaria se eu fosse me colocar no lugar dele, visse, pô, o Daniel pedindo R$1.000 emprestado em plena pandemia para investir em negócio de internet, que tráfego, que isso, cara, deve ser pirâmide, né? Não sei, talvez eu não acreditaria, né? A não ser se fosse da minha família, eu tivesse de total confiança, enfim, mas acho que também não. E eu não consegui, só que, o que eu fiz? Eu peguei uma maletinha velha, né? Uma maletinha que tinha lá velha, um notebook emprestado lá, coloquei dentro dessa maletinha, já tinha diminuído um pouquinho, eu acho que nós já estávamos aí em maio, acho que era depois do carnaval, um pouquinho depois, não, maio, metade de 2020, acho que era isso, metade de 2020. O pessoal já tinha começado a meter o louco, a sair, né, para trabalhar, não podia parar de trabalhar. Já começou essa movimentação, o pessoal falando, fica em casa, só sai quem é necessário, mas todo mundo saía porque pô, tinha que fazer dinheiro. Então eu peguei essa maletinha velha, esse notebook emprestado, fui lá pro centro de Nova Iguaçu, que o interior, a cidade, o bairro do interior que eu tava é um bairro de Nova Iguaçu, bem afastado do centro, fui lá pro centro de Nova Iguaçu e fui batendo de porta em porta, de comércio em comércio, oferecendo tráfego pago, que à época eu não sabia fazer. Eu tinha assistido treinamento, tinha assistido o curso, já tinha abrido o gerenciador para ver algumas coisas. O gerenciador de anúncio é onde faz o tráfego pago. Mas eu não sabia, não era bom em fazer. Até porque precisava ter dinheiro para fazer tráfego pago. Mas eu sabia algumas coisas. Então a ideia é que eu fui bater de porta em porta justamente para oferecer meu serviço de tráfego pago. E esse serviço, eu era bem claro, eu falava, olha, é o seguinte, eu não sei fazer muito bem, eu estou aprendendo, eu falava tudo que a ferramenta pode fazer. E tanto que eu falava com o cara, olha, o primeiro mês é grátis, tá? Por quê? O primeiro mês é de forma gratuita. Porque, irmão, eu não sei o que fazer, eu não sei fazer essa parada. A gente vai, eu vou estudar, eu te dou meu comprometimento aqui, que eu vou fazer acontecer, você vai investir o mínimo aí, mas, cara, se você não gostar dos resultados, irmão, a gente encerra, tá tudo certo. E hoje eu vejo muita gente julgando, não faça o primeiro mês, de graça e tal. Eu super entendo, eu até concordo uma vez que você sabe fazer uma parada. Agora, se você não sabe fazer uma parada, você bancar que sabe para poder cobrar, sendo que você vai estar lidando com o dinheiro de outra pessoa, irmão. Não fui por essa linha, sabe? Não fui por essa linha. Resumo da ópera. Daniel, você é a favor de cobrar ou não cobrar o primeiro mês? Eu sou a favor de ser verdadeiro. De ser estritamente verdadeiro. Você pode cobrar R$20.000, R$30.000 logo de cara. R$60.000 logo de cara. Igual hoje. Né? Tem programa meu, acompanhamento, enfim, de consultorias e mentorias, são R$60.000 e tem que pagar antes. Tem que pagar antes. Hoje eu tenho essa condição. Hoje, tranquilo, bem de boa. E os empresários pagam tranquilo. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu consigo gerar resultado e esse valor fica pequeno em comparação ao retorno que ele tem. Mas na época eu não tinha essa segurança. Então você pode cobrar o máximo que você quiser, pode cobrar até o quanto que você quiser, desde que você seja sincero com o cara. Se você não sabe fazer, se o cara fala, ó, você sabe fazer, você já fez para quantas pessoas? Irmão, eu só trabalho se você me pagar antes. Eu não sei fazer, vou aprender com o seu dinheiro, a gente vai trabalhar, eu tenho os cursos aqui, eu vou aplicar tudo certinho, mas eu só trabalho se você pagar antes. Tá tudo certo. Viu? Você tá cobrando antes, mas tá sendo real, tá tudo certo, tá? É uma escolha sua. O que eu desaprovo é você meter caô. Só para cobrar, meter falando que você sabe fazer o que você não sabe, aí o dinheiro que tá em risco é de quem tá te pagando, porque você meteu um caô, né? Eu preferi, cara, uma semana gratuita aí, um mês gratuito aí. Se você não gostar, você não precisa pagar. Não é um mês gratuito, é pós-pago, né? Se você não gostar, você não precisa pagar, se não fizer sentido para você. Beleza. Fechei ninguém, irmão. Fechei ninguém. Na verdade, fui prospectar e acabei sendo prospectado. Voltei com um monte de panfleto. Eu querendo, quer tráfego pago? Toma panfleto.
Quer tráfego pago? Toma um panfleto. Quer tráfego pago? Toma um panfleto. Vai ter que uma linha cheia de panfleto, pô. E agora, como é que eu vou fazer esse dinheiro? E aí eu fui pra minha segunda alternativa, meu plano B, produzir conteúdo. Mano, vou produzir conteúdo. E aí, como que eu produzia conteúdo? E aí, cara, um forte abraço mesmo, de coração pra Carlinha, Carla Curilo, que a gente tava na merda, velho. Na merda também, ela sem dinheiro, eu sem dinheiro. E ela não sabia design. E hoje, pelo menos na época que eu tinha mais contato com ela tinha se tornado uma das melhores designers que eu já conheci, que eu tinha contato. E eu via muito design. Ela evoluiu de uma forma absurda, mas ela não sabia fazer arte, criativo, design. E ela foi aprendendo junto e a gente fechou. Carlinhos, é o seguinte, faz os conteúdos aí, as artes, publica. Quando for entrando cliente, uma parte é sua, outra parte é minha. Você fica aí na publicação de conteúdo. Quais conteúdos? Eu via conteúdo de outras pessoas, me inspirava, às vezes até copiava, tá? Às vezes até copiava e fazia no meu. Daniel, você aprova cópia? Cara, hoje eu sou muito a favor de você usar como inspiração, usar como referência, roubar como artista, tá? Mas na época não tinha essa consciência. Não tinha. É isso. Não vou pagar de bambambam, de moralista. Não copie seus cópias baratas. Não, eu já fiz isso, irmão. Você já fez também. Você já fez também. Menos moralismo, né? Menos moralismo. Mas hoje não. Hoje tô firme. Fala, cara, usa como referência, pega elementos, rouba como artista. Porque eu entendo hoje um pouco mais do que eu entendia antes. Eu não interpretava o conteúdo como uma propriedade intelectual. Hoje eu entendo o conteúdo como uma propriedade intelectual. E aí a Carlinha, ela topou e a gente começou a produzir conteúdo. E produzindo conteúdo, me chamaram, né? Foi até a primeira pessoa que me chamou falando, cara, você faz tráfego pago? A gente tá precisando aqui na empresa. Foi quem me chamou pelo Instagram, eu lembro até hoje, e com ele eu fechei minhas 2 primeiras empresas, R$400 cada uma, ou seja, ele pagava R$800 para mim por mês para fazer tráfego pago dessas 2 empresas, e para mim era muito dinheiro também. É um dinheiro que eu não imaginava que poderia, com aquela habilidade, eu conseguir esse valor. Hoje, a Carlinha, a gente não trabalha mais junto, já tem uns 3 anos já, ela casou com esse primeiro cliente, tem filho, tá? Estão super felizes, fico muito feliz com isso, mas acabou que, né, se juntou aí. E aí tá. E aí, neste período, a gente continuou, né? Aí, na produção de conteúdo, outras pessoas vinham produzindo conteúdo, vinham até mim, né? E aí, me chamavam, eu fui lá fechando. Aí, quando eu fechei o outro, já comecei a cobrar 800 por cliente. Aí, já era 1.600, 2 clientes. Depois, fechei mais um. Aí, eu lembro que quando eu cheguei nos R$3.000 de faturamento, eu cheguei e falei pro meu irmão. O meu irmão, ele é editor de vídeo, era editor de vídeo na época, tava também ralando, pelejando para conseguir cliente. Falei, João, seguinte, mano, estamos aqui, tô faturando isso aqui, esse dinheiro, e eu tenho um plano ideal pra gente conseguir fazer muito dinheiro, ganhar mais dinheiro. Eu estudei aqui e tem um funil, esse funil aqui, funil, se quem não sabe, é uma jornada, são etapas que você vai avançando, uma audiência até virar um cliente seu. Resumidamente é isso. E esse funil aqui eu tenho certeza que vai funcionar. Só que eu não consigo aplicar em nenhum dos nossos clientes esse funil. Por quê? Porque, primeiramente, esse cliente que a gente poderia implementar esse funil, eu acho que ele não botava muita fé, sabe? Até porque ele me conhecia naquela época, pô. Me conheceu naquela época, na merda, foi um tráfego pago lá. Ele deve ter pensado, pô, esse cara aí tá precisando de ajuda e eu tô precisando de tráfego pago. Vamos unir aqui então, vou pagar R$400 pra ele por conta, beleza? Bom que ajuda ele lá, como é que ele tá meio que na merda também, ele me ajuda também aqui e, pô, funciona, beleza, a gente vai assim. E eu tinha a sensação, não posso afirmar isso, que não botava tanta fé, tanto que as ideias que eu dava, a gente não conseguia aplicar. Eu falei, cara, a gente vai fazer o seguinte, esse funil aqui, eu não consigo aplicar nele agora por conta disso, mas a gente vai aplicar em outra empresa, em outras empresas. Só que eu preciso preciso prospectar. Como assim prospectar? Você não sabe o que é prospectar, é vender, né? Enfim. Só que, cara, não dá pra prospectar e atender esses 2 clientes. Por quê? Porque o computador que a gente tinha emprestado era muito mais caro, muito ruim. Você dava um clique, podia sair, tomar café, dar um rolê, depois você voltava a abrir a janela. Então, para 2 clientes, 3, né, não dava para fazer nada além do que você subir as campanhas pro cara e fazer os anúncios lá. Não dava. Fora que eu tava aprendendo muito também. Detalhe, nesta época que ele me contratou, eu já sabia muito mais, porque eu fiquei um bom tempo produzindo conteúdo e estudando. Então eu já sabia muito mais. Eu tinha também ficado um bom tempo, eu cortei um pedaço da história, eu tinha ficado também um bom tempo prestando serviço de graça também para uma nutricionista, que é uma colega, uma nutricionista na época, enfim, e com ela eu consegui aprender muito
muita coisa aplicando nela também. Muito tempo, enfim, muita coisa eu aprendi aplicando na conta dela. Muita coisa, de copy, de lançamento, de landing page, de anúncio, enfim, muita coisa. De estratégia, enfim. Então já sabia bastante coisa. Só que, cara, não dava para aplicar e prospectar. Eu falei, João, é o seguinte, a gente vai fazer isso aqui, só que eu preciso prospectar, ligar para as pessoas para oferecer o serviço. Beleza? Não, beleza. E aí, você ganha tantos por cento, tanto valor em cima de cada cliente, você toca aí, aprende a fazer o tráfego pago, a gente conversa, você toca os anúncios para ele e eu vou fazer a prospecção. Fechamos nisso. Comecei a ligar. No primeiro mês ligando, fechei 3 clientes de R$ 1.500 cada. Ligando, agendando, fazendo reunião. Ligando, agendando e fazendo reunião. 3 clientes de R$ 1.500 cada. E eu apliquei aquele funil. E aquele funil foi um estouro. Gerou lead de uma forma tão absurda que esse cliente ficou com a gente, acho que uns 3 anos. A gente foi encerrar contrato, foi em 2024, ano passado. Foi mais de 3 anos, quase 4 anos que a gente ficou, sabe? Então, não, foi esse ano, acho que a gente encerrou o contrato, enfim. Foi esse ano, então acho que foi mais de 4 anos com ele. E a gente, começando a entrar dinheiro, eu comecei a colocar em anúncio, que era o que eu fazia na época, para minha empresa, para captar clientes. E aí foi surgindo demanda, fomos negociando, fomos fechando, surgindo demanda, fechando. E eu comecei a comunidade Sobral, na época que eu não tinha dinheiro, os primeiros R$ 800 que eu ganhei, eu peguei mais R$ 200 emprestado com a própria Carlinha, a Carla que abraçou a ideia logo no começo, sem ganhar nada, vamos fazer do jeito que dá. Peguei R$ 200 emprestado com ela para comprar a comunidade Sobral. E aí também foi quando me aprofundei, aprendi pra caramba também sobre tráfego pago. Só que por muito pouco tempo eu fui um gestor de tráfego, porque eu queria realmente fazer aquele negócio crescer. Eu queria ter uma empresa, cara, de verdade, não só um prestador de serviço. Então, rapidamente eu fui buscando conteúdos e aprender e entender como é que funcionam as empresas que têm sistemas de funcionamento que crescem. Eu não consegui imaginar, cara, como que eu posso ter uma empresa lucrativa que funciona com vários setores, prestando serviço assim. Não é assim que funciona. Eu fui entendendo o game de vendas, que me apaixonei, me aprofundei em vendas. Eu comecei vendendo bombom e eu tive que vender bastante, aprender a vender bastante, desde a prospecção, ligação e fechamento, e também gestão de negócio, gestão de crescimento de negócio. E como que eu fiz isso? Tirando um pouquinho de dinheiro que entrava, eu investia em conteúdo, eu investia em mentoria. Por isso que eu acredito tanto na educação, investia em consultoria, eu investia na própria empresa para testar, ver o que funcionava e o que não funcionava. E a gente teve um crescimento absurdo. De 2020, isso aí vamos pôr, de 2021 até 2024, a gente veio dobrando de faturamento ano a ano. E esse ano a gente também vai bater um recorde de faturamento. E desde então, eu comecei a olhar mais para a minha empresa, para a empresa dos meus clientes, não como um prestador de serviço, mas que eu tivesse uma agência de tráfego pago à época, antes de eu ter a empresa de consultoria empresarial que eu tenho hoje. Na época, eu fazia a empresa crescer e dobrando de faturamento ano a ano com estratégia de gestão e sistema de venda, sistema de crescimento. E o que fez eu pivotar, o que é pivotar? É manter o foco, eu ainda tenho o mesmo foco, mas mudar a rota para chegar neste foco foi justamente ver que o que eu apliquei na minha empresa que fez ela crescer de forma tão rápida e o que eu consegui aplicar em alguns clientes pontuais era o que gerava resultado. O meu serviço que minha agência prestava de tráfego pago na época, CRM e tal, não era por si só o suficiente para gerar os resultados que eu queria que aquelas empresas gerassem. E alguns clientes específicos eu pegava, puxava para perto, cara, vamos fazer assim, mexe nisso aqui, vamos fazer aquilo outro. Aprendia com eles e passava tudo que eu apliquei no meu negócio, tudo que eu apliquei em outras empresas, tudo que eu aprendi também no mercado, fazendo benchmark, estudando outras empresas, estudando com empresários, aprendendo com quem já está muito mais tempo do que eu também. E o que eu pegava e aplicava nessas empresas, fazia elas estourar, cara. Eu tenho cases absurdos de empresas que saiu de 90 faturando R$700 mil por mês, está com a gente até hoje. Isso são muitos cases, né, cara? Mas muitos cases, que são mais de 400 empresas que a gente implementou, que eu ajudei a implementar sistema de vendas. Por isso que eu pivotei, que eu falei, cara, beleza, tráfego pago, a gente tem tráfego pago é legal, tá? Mas eu quero ajudar melhor essas empresas e eu não acredito que vai ser prestando serviço. Foi um dos motivos. Outro motivo é também o que grita em mim. Desde sempre eu quis direcionar, educar, pegar na mão e acompanhar. Vamos fazer assim, gerar resultados impactantes, fazer aqueles empresários a estruturar o teu negócio. Porque muitos empresários às vezes não têm o tempo, e não só o tempo também, não têm as oportunidades que eu tive de aprender como eu aprendi e aplicar como eu apliquei. Grande parte dos empresários começa vendendo alguma coisa, monta um negócio e vai do jeito que dá, vai vendendo, vai fazendo um negócio, vai crescendo, mas nunca parou para, cara, como que eu pego isso e estruturo de forma
coesa, estruturada, organizada para fazer crescer. E eu fiz isso no meu negócio e em diversas outras empresas também. E eu fui entendendo isso por alguns outros pontos. Logo na metade do ano passado eu comecei a pivotar. Ou seja, abri um braço educacional de mentoria para empresas de marketing. Foi um sucesso absurdo. Foi 90% de taxa de case. 90% dos meus mentorados foram case de sucesso. Sucesso, pô, muito feliz, me deixou muito feliz. Eu falei, cara, é isso que eu quero, pô. E aí, da metade do ano passado pro final do ano passado, surgiu alguns desafios que foi o momento certo para pivotar. E hoje, estamos 100% focados em consultoria e mentoria e ajudando diversas empresas a crescer também através de direcionamento que a gente consegue ter um olhar mais clínico e ter mais liberdade também e impacto com as nossas ações, com as nossas orientações, com os nossos acompanhamentos nessas empresas. Então foi exatamente assim que eu saí do zero, do absoluto zero, sem R$1, para ter um negócio hoje, milionário. E ainda estou caminhando para me tornar milionário, ter milhões e milhões de reais na minha conta. Isso vai chegar, um dia vai chegar, e estou no caminho, mas ainda não sou. Estou muito focado em investir e reinvestir na minha empresa, fazer meu negócio crescer, corrigir erros do passado, porque na jornada a gente vai cometendo erros que deixam rastros financeiros, corrigindo erros do passado, que é normal em toda empresa, todo empresário, em todo negócio, e potencializando ainda mais o meu negócio. Para depois eu pensar em investir mais em mim. Eu acho que é isso. Eu resumi bastante. Eu talvez possa depois, em outros momentos, se você quiser saber mais sobre minha jornada, os pontos específicos que talvez não deixei claro, você pode se inscrever no canal, deixar aqui nos comentários. Estou ainda no começo. Este aqui não é um vídeo de, cara, esses são os meus resultados. Este é um vídeo de, cara, dei o pontapé inicial. Eu sinto como se eu tivesse dado o pontapé inicial. Acabei de começar. Tem muita coisa pela frente aí. Muita coisa pela frente. Posto isso, liberdade de ação.